Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, estamos no capítulo 95. E hoje o título é Amigo Oculto. É um título meio diferente, né? Lembra Natal, né? Amigo secreto, amigo oculto. Mas esse amigo é especial. O amigo aqui, ele está com letra maiúscula. E tem um propósito para isso, né? Porque ele é um amigo muito especial, uma fonte inesgotável de suporte, de amparo, de acalento. Ele nos percebe e nos inspira. Então, esse amigo é Jesus, né? Então, esse amigo oculto é Jesus. E o versículo escolhido por Emmanuel foi de Lucas, versículo 24, item 16, em que ele fala assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Eu vou ler o primeiro parágrafo, aí a gente volta para o versículo que fica mais fácil o entendimento, né? Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Então, quer dizer, esse versículo de Lucas, ele aconteceu após a crucificação de Jesus, né? Então, os olhos deles no caso aqui, eram os apóstolos, né? Os discípulos, que estavam a caminho de Emaús, né? Eles estavam saindo de Jerusalém e indo a Emaús. E eles estavam aflitos, angustiados por tudo que presenciaram no Calvário, né? Naqueles momentos terríveis. O que aconteceu, o porquê que aconteceu, envolveu tanta gente. Então, isso trazia uma grande angústia, uma grande tempestade dentro deles mesmos, que eles estavam sem saber, sem entender, né? Uma vez que ele era o Messias, por que tudo isso tinha acontecido. A cena, aquela população toda empolvorosa, a escolha de Jesus, né, e não do outro, enfim, tudo isso acabava com a esperança deles. Então, por isso que aqui ele fala que os olhos estavam fechados. Estavam fechados por isso, por essa ansiedade que nós trazemos hoje também conosco nessa vida atual, o medo, né? A insegurança. Quando a gente passa por momentos turbulosos, e que todos nós passamos, parece que a gente esquece, né? Na confiança de Deus, de Jesus. Então a gente entra num misto de medo, de ansiedade, por que está acontecendo comigo? E era exatamente esses questionamentos que eles estavam trazendo. Permaneciam sob a tormenta da angústia, a dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação.
Então a gente passa por isso na nossa jornada, né? Estamos aqui no mundo de provas e expiações. E passamos todos por isso. As provas estão aí para nos amadurecer, nos levantar. E nesses momentos é que a gente se aproxima mais, né? Da espiritualidade, da religiosidade. E então a gente procura o Evangelho. Então a prova nos tenta abrir os olhos, porque infelizmente, né, nesse mundo tão materialista, a gente adormece. E às vezes eu fico até me questionando, será que eu sei orar? Será que eu estou fazendo as minhas preces corretamente? Será que eu estou pedindo certo? Será que eu preciso pedir? Então vem tantos questionamentos, e era por isso que esses 2 discípulos estavam passando por essa angústia naquele momento. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltando a cruz e o sofrimento que eles tanto questionavam naquele momento, né? Eles questionavam muito isso, né? O porquê de tanto sofrimento, se foi um homem que só fez o bem, que ajudou tantas pessoas, que trouxe tantos ensinamentos, que pensou nos humildes, nos excluídos, nos doentes, que trouxe tanta beleza para o coração, tanta esperança. E por que a cruz e o sofrimento? E aí, esse peregrino, ele veio trazer esclareceu algumas verdades. Mas eles não se preocuparam em querer saber quem era aquela pessoa, que eu acho assim, né? A gente fica tão alienado, tão de olhos fechados, tão adormecidos, que a gente procura socorro no momento de aflição, e a gente está recebendo socorro, mas não consegue perceber, não consegue sintonizar, né? Não consegue abrir os olhos para aquilo. Jesus, e aqui eu vou voltar a falar, que eu me recordei muito de uma fala do Douglas a semana passada, em que ele falou o seguinte, porque nessa passagem, o Arthur Valadares, ele fala o seguinte, que Jesus ocultou sua grandeza para se fazer mais próximo de nós, para não nos cegar com sua luz inconcebível, para nos trazer esse vínculo de proximidade e de estreiteza. E foi bem isso, né? Ele diminuiu a sua luz, porque ele é um espírito extremamente elevado, e ele se propôs, ao encarnar, ele se propôs a diminuir a sua luz imensa para vir até nós. Então, imagina a grandiosidade só desse ato, né, de amor. Isso foi um grande ato de amor. Ele já começou por aí, mostrando o amor dele por nós, né? Porque, na verdade, a gente sabe que tem outros mundos de provas e expiações no planeta, no universo. Mas, às vezes, eu fico me questionando, será que nos outros planetas de prova e expiação também teve um Cristo que deu o exemplo, né? Então,
deve ter tido também, né? Porque senão a gente não consegue viver com tantas provas se não ter um norte, né? Se não ter um guia para a gente se apegar. Por isso, hoje a gente vê, infelizmente, e o Léo também tratou disso a semana passada, a questão do suicídio, né? Suicídio com jovens, até com crianças hoje já estamos passando por isso, e isso é uma das características da transição planetária. Por quê? Porque as pessoas se afastam da espiritualidade, da religiosidade, né? Infelizmente, a gente ainda vê cenas horríveis de encenações muito pejorativas com o nome de Jesus, acontecendo em ambientes que deveriam ser ambientes de edificação, de estudo, de qualificação de profissionais. A gente ainda, infelizmente, vê os jovens fazendo isso. E aí, isso traz um vazio existencial. Isso traz Por quê? Porque vive só do materialismo, e aí chega uma hora que tem tudo que precisava para o materialismo, né? E aí, daí agora? O que é a minha vida? Eu não preciso de mais nada, por que eu vou viver? Então, a importância da gente ter e de ele ter vindo até nós, diminuindo essa luz que a gente não consegue nem conceber, né? Porque a gente sabe, através das escrituras e dos estudiosos, que a luz de Jesus, a energia dele já era intensa, né? Diz que aonde ele estava, sentia-se uma vibração, uma força muito grande. Imagina se a gente pudesse realmente ter visto a luminosidade dele, né? Ambos os companheiros que se haviam amaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Então, mesmo sem eles se preocuparem em saber quem era aquela pessoa que se aproximou, aquele peregrino, aquele mísero peregrino, eles sentiram um conforto muito grande no coração com aquelas palavras. Eles se sentiram realmente confortados. Então, aquela angústia, aquele abatimento, aquela dor que estava penetrando a alma deles, foi aquecida. Eles se sentiram mais leves, eles se sentiram mais confortáveis, mas mesmo assim, eles não desconfiavam quem estava junto deles. Mesmo eles sentindo essa energia, sentindo que as palavras confortavam, aqueciam o seu coração, eles não abriram os olhos, né, para aquelas palavras, porque eles estavam tão envolvidos no que havia acontecido externamente, né, na crucificação, na dor. E agora, como vai ser a nossa vida sem ele? Né? Quer dizer, tudo acabou? Ele morreu na cruz, agora nós estamos desamparados de novo, nós estamos sem o nosso guia. Então, essa confiança em Jesus, apesar de eles serem os discípulos, né, de Jesus, um dos tantos que Jesus teve, eles ficaram desesperados com aquele momento. Por quê? Porque antes da vinda de Jesus era muito difícil. E eles achavam que isso ia acontecer de novo, né? Que uma vez que ele tinha morrido,
que ele tinha sido crucificado na frente de todo mundo viu. Não foi feito nada escondido. Todo mundo viu ele morrendo, viu ele sendo tirado da cruz. Então, como seria agora? Então, aquela confiança em Jesus, que enquanto ele estava lá, eles haviam perdido, ela estava balanceada, né? Ela estava atormentada. Então, aquele homem que estava lá, estava reerguendo as forças dele. Estavam trazendo para eles, de novo, uma confiança, que eles não entendiam. Eles sentiam um conforto, mas eles não entendiam. Assim, né? Eles não conseguiram alcançar aquele momento. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos, no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram na cidade e foram procurar uma hospedaria, como aquelas palavras, aquele homem tinha trazido um grande conforto para eles durante a caminhada, eles convidaram esse homem que ficasse lá com eles na hospedaria. E ele aceitou. E Jesus tinha um comportamento muito peculiar durante as refeições. Toda vez que nas refeições em que ele estava com os seus discípulos, que eles iam comer, ele servia a todos, ele partia o pão, servia a todos primeiro e depois ele comia. Isso era Isso. Então, naquele momento, foi que ele foi reconhecido. Porque a hora que eles entraram na hospedaria, eles foram comer. E nesse momento, esse peregrino teve esse ato. Ele partiu o pão, deu para os dois e só depois ele se serviu. Então, neste momento, que foi um momento bem material, né? Bem materialista, foi um ato bem externo, foi um ato bem visual, que eles reconheceram Jesus, que eles reconheceram que o mestre estava lá. Quando ele só falava, quando ele só amparava, eles não conseguiram abrir os olhos. E isso é muito para nós. Porque às vezes a gente está lendo, né? A gente sabe de muitos exemplos, a gente está lendo, mas quando chega a hora da aflição, como que a gente coloca em prática? Como que a gente controla a ansiedade? Como que a gente tenta se acalmar? Aí a gente precisa ainda, nesse mundo material, às vezes, de um movimento externo. Mas o que a gente tem que entender? Que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É por isso que a gente tem o autoconhecimento. A gente tem que desenvolver o autoconhecimento. A gente tem que desenvolver a centelha divina que nós temos dentro de nós. Né? Por quê? Porque está aqui dentro de nós. O conhecimento está aqui. Nós temos que saber isso. Então, eu vou pedir licença e vou dar um exemplo que a gente é colocado à prova a todo instante, né? Eu tenho um grande problema e eu aprendi com a doutrina, eu enxerguei isso em mim depois da doutrina, né? Por exemplo, com fila. Então, mas não é ficar na fila, é alguém furar a fila.
aquilo me trazia um descontrole, sabe? Uma coisa assim. E aí, depois, com os estudos, então a gente tem que se preparar, né? Olha, eu sei que eu vou num lugar que tem fila, respira, faz uma prece, porque pode acontecer. E você vai ter que respeitar. Algum motivo tem para aquela pessoa estar passando na frente e tal, né? Tá bom. Hoje em dia quase a gente não pega mais fila, porque a gente faz tudo por celular, é tudo muito fácil e tal. Mas a semana passada, eu fui ao supermercado e era de noite já, era depois das 8 horas. O mercado estava cheio. E eu peguei, eu tenho mais de 60, a fila do preferencial estava ali, né, bem perto de mim, e estava grande, mas todas as filas estavam grandes. Falei, eu vou ficar aqui mesmo. E fiquei. Isso já era mais de 8 horas. Aí, quando eu estou chegando no carro, a gente estava quase chegando, tem uma mulher lá na frente, uma senhora, ela falou assim, falou com o caixa e disse assim, o caixa fez assim, ó, pode vir, pode vir, pode vir. Aí veio uma moça com o carrinho cheio e ela disse assim, ela não está passando bem. A gente realmente via que a moça não estava bem. Aí a moça passou com o carrinho, tá bom. Aí eu fiz assim, ai que bom, né, olha, acho que eu tô melhorando, fiquei tranquila. Aí faltava duas, tinha um e eu. Daqui a pouco eu escuto assim, é lei, eu tenho direito. Daqui a pouco chega uma moça com o carrinho lotado, com um nenê no colo, e vem a gerente e fala assim, pro caixa, ó, deixa ela passar na frente. Ó, gente, fazia quase 1 hora que a gente estava na fila. Aquilo, sabe quando você sente o homem da pré-história chegando? Aí eu, não, isso não vai acontecer. Respirei fundo, fechei os olhos, acho que todo mundo achou que eu era louca, né? Comecei a orar lá e tal. Passou, fiz ufa, a moça passou o carrinho, mas olha o que eu fiz. A gente pensa que a gente consegue. Quando eu estava saindo do mercado, eu falei assim, mas eu vou ter que falar com a gerente. Eu não me contive, eu voltei e falei com a gerente. Aí a hora que eu entrei no carro, fiz assim, você não aprendeu nada. Perdi o bônus. Então, gente, a gente está em provação a todo momento, né? O problema meu é fila. É fila e gente furando fila. Mas eu melhorei. Naquele dia eu percebi que um pouquinho, mas depois eu perdi o bônus na hora que eu voltei para falar com a mulher. Mas tudo bem. Pelo menos eu não fiz nada, não falei nada na fila, né? A gente aprende. É verdade, Dom. Tá vendo? Então, a gente tem que, por isso que a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber o que nos aflige, o que mais, é o trânsito, é a fila, é a minha filha quando chega do serviço irritado, o que me aflige, o que eu posso evitar, né, naquilo que mais me tira do sério. É no trabalho, é um colega de trabalho que me provoca e eu caio toda vez em tentação. Porque tem, gente, tem. E é hora da gente procurar o Jesus, abrir os olhos para isso, se conhecer e saber se controlar. Porque a gente está aqui para isso, né? E eu entendo que foi nesse momento, nesse ato externo de Jesus, porque ele falou. Ele sentiu o aconchego, mas não abriu os olhos. E ele sabia que naquele momento ele ia ser reconhecido, né? E foi isso que aconteceu. Então, somente ao término da viagem, né?
em se sentindo fortalecido no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Olha aí, olha eu ali, na fila do mercado. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Então, todos os dias, gente, nós estamos nessa sofridão, nessa ansiedade, nesse medo. Tem um palestrante espírita que eu gosto muito, ele chama Jorge Elahá. Ele fala assim que antigamente, e é verdade, porque eu lembro da minha avó falando muito isso, os antigos, eles eram assim, passaram por grandes privações financeiras que nós não passamos, né? Graças a Deus. Só que eles não, você não via eles ansiosos. Ah, Deus vai prover, Jesus vai ajudar, né? E era assim. E hoje, quando que a gente fala isso? Quando que a gente se pega? Não, a gente fica pensando em fazer um empréstimo no banco, ou se é uma questão financeira, ou então, sei lá, se é uma briga familiar, vamos procurar logo alguém que possa nos ajudar. E Jesus, e Deus, aonde está nisso? Né? Porque Ele vai nos orientar. E não é só através de... É um livro que você lê, é uma música que você escuta, é um estudo que você participa, é uma vinda no centro que você escuta alguém falando. Então, Jesus, ele se faz presente na nossa vida de várias maneiras, né? Então, a gente tem que estar o quê? De olhos abertos, tem que estar o quê? Atento aos sinais. É claro, gente, que a gente não vai ver Jesus chegando ao nosso lado, né? Mas quem que está, né, quem será que ele nos enviou? Vamos ficar atentos, vamos abrir os olhos, que a gente vai conseguir enxergar e isso vai nos ajudar bastante. Atingem o Evangelho e espantam-se em fase dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entende o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais. Então, Jesus, gente, é a nossa hospedaria, né? Jesus... Quando que eles descobriram que era Jesus? Quando eles entraram na hospedaria, quando eles mergulharam dentro de si, quando eles conseguiram ver através de um movimento, né, que aquele homem era aquele que eles estavam tão preocupados que não viria mais, que ele tinha morrido. Né? E a gente sabe que a vida continua, que o que morreu foi só o físico. Então, Jesus, ele é a nossa hospedaria, ele é a nossa fortaleza. É ele que nos levanta. Só que a gente não pode querer no nosso tempo, né? Tudo tem um tempo. A gente tem um tempo que passar por aquilo. A pedagogia de Deus, ela é perfeita. A gente não entende, a gente não sabe, mas Ele é perfeito em sua pedagogia. Tem umas falas muito... Quem é o pai, né? Que o filho pede pão, ele dá pedra. Ou pede peixe e ele dá uma cobra. Quem é? Nenhum pai faz isso. Se nós vamos pensar quem tem filhos aqui, quem tem netos, a gente faria isso com o nosso filho? Jamais. Imagina Deus, né, que é o nosso Pai. Só que ele tem uma pedagogia, ele sustenta a pedagogia dele, né? Ele sustenta aquilo e nós aprendemos através
das dificuldades, das provas, dos momentos difíceis. Por que a gente sai sempre melhor de um momento assim, né? Porque a gente está aqui para isso. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem, né? Então, é tudo isso que a gente está conversando aqui. Tem sempre. E como que ele vem? Ele vem através de tudo isso que a gente já falou. De um amigo, de uma música, de um livro, de uma leitura edificante, de um amigo, de um telefonema, de uma mensagem de WhatsApp, né? Nessa passagem, o Arthur Valadares conta, nesse momento aqui, que ele tinha um amigo que estava passando por um problema uma aflição muito grande. E ele estava no trânsito lá na cidade dele, e deve ser uma capital, né? Porque ele estava parado no trânsito. E de repente passou um motoqueiro, parou, e o carro da frente estava assim com o vidro bem empoeirado, bem sujo. E aí o motoqueiro escreveu assim, no carro da frente da onde o moço estava: Jesus te ama. Aí diz que o moço falou para o Arthur: aquilo me confortou de um tanto, né? Na verdade, aquele motoqueiro, ele foi um médium naquele momento em que deixou aquela mensagem. Ele nem sabe por quê, mas ele foi usado para deixar aquela mensagem no carro, e aquilo confortou muito o coração daquela pessoa que estava com tanta aflição. Tem a forma, então ele fala assim, ó: entretanto, sempre chega um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim, né? Às vezes você está assim no momento, chega uma pessoa e te dá um abraço. Não fala nada, só abraça. Aquilo te traz uma paz tão grande, é melhor do que 1000 palavras, né? Então, é nesses momentos que a gente tem que estar atento, estar com os olhos abertos. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais esquecerá. Muitas vezes, partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajoros transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Então, gente, que nós possamos sentir o amigo oculto, né, caminhar ao nosso lado, porque ele nos fortalece, ele nos ampara, que não fiquemos afetados, né, por desconfiança, por medos. Eu sei que é difícil, isso acontece com a gente, mas depois a gente serena e lembra do Evangelho. Pega o Evangelho, abre assim, aleatoriamente, leia uma mensagem, né? Ou então um livro que você gosta, um livro espírita, que possa ter mensagens edificantes. Então, eu espero que eu tenha passado um pouquinho do que eu entendi e que todos retornem e tenham um excelente domingo. Muito obrigada.